Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Uma das belezas do ser de Deus é que Deus se propõe a ser conhecido. Isso mesmo, Deus se move para que possamos conhecê-lo. Este fato é conceituado na teologia como a revelação de Deus. Então, fique comigo até o final desse vídeo, tem que ser até o final, para você conhecer um pouco sobre um Deus que se revela. O conhecimento de Deus se dá por meio de revelação, ou seja, Deus se torna conhecido por meio de revelação. Aquilo que sabemos acerca de Deus foi por meio de revelação. Desde Gênesis até Apocalipse, encontramos a questão da revelação de Deus. Por toda a história, Deus sempre se revelou ao homem. Afirmam ainda os teólogos que esta revelação é progressiva, pois no decorrer do tempo, desde a criação até Jesus Cristo, sempre houve por parte de Deus o intento de se revelar ao homem. A expressão revelação vem da língua grega apocalypsis, que quer dizer ato de tornar descoberto, exposto. Esta palavra é usada para Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. O livro de Apocalipse recebe este nome por se tratar da quantidade de revelações contidas em seu texto. Na língua portuguesa, a palavra revelação é derivada do latim revelatio, que significa tirar o véu. E a revelação tem exatamente esse sentido, de remover o véu, ou seja, algo que já existe, contudo ainda não é conhecido. Em outras palavras, o ser e a vontade de Deus já existiam, pois são eternos, mas necessitava ser removido o véu para que o homem conhecesse melhor a Deus e, a partir disso, tendo uma revelação, iniciasse um relacionamento com Deus. Assim, revelação é algo que já existe, mas de um momento para o outro, esta existência passa a ser conhecida. Um exemplo bíblico da revelação de Deus se dá no chamamento de Moisés. O texto de Êxodo diz que Moisés apacentava o rebanho de ovelhas do seu sogro Jetro, num deserto no Horebe. Durante esse período, Deus se manifesta a Moisés por meio de uma sarça, que queimava, mas não se consumia. Contudo, Deus ainda não tinha se revelado a Moisés, pois o texto relata que somente quando Moisés, notando que a sarça não se consumia em meio ao fogo, decide voltar-se para o fato sobrenatural que estava lhe acontecendo diante dos olhos. Diante da reação de Moisés, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, Deus então se revela a Moisés, falando-lhe do meio da sarça. Deus já estava naquele local, contudo, Moisés somente pôde se relacionar com ele mediante uma revelação de Deus, isto é, Deus se descortina por meio das palavras ditas a Moisés. Primeiramente, algo de fundamental importância é que o conhecimento de Deus sempre se deu por meio de revelação. O que conhecemos de Deus foi por meio de revelação. Não há outro meio de obtermos o conhecimento acerca de Deus sem que haja uma revelação da parte de Deus. Um segundo fato importante é que a revelação de Deus, Deus se tornando conhecido, sempre partiu de Deus ao homem, nunca haverá o caminho contrário. O homem, por iniciativa própria, tentar conhecer a Deus. É Deus que toma a decisão de ser conhecido, e assim se revela ao homem. Aquilo que Deus permitiu ao homem conhecer acerca dele, então ele revelou. E neste fato encontramos um terceiro ponto fundamental. Deus revelou aquilo que ele decidiu revelar ao homem. A revelação que temos de Deus não diz tudo a respeito de Deus, mas aquilo que ele intentou revelar ao homem. A revelação não é a totalidade de Deus. Deus é maior que a revelação dele mesmo.
mas a medida dessa revelação de Deus a nós é o suficiente para termos o conhecimento acerca dele. De maneira resumida, conhecemos a Deus por meio de revelação, e esta revelação inicia em Deus para nós. Além disso, a revelação que temos de Deus não diz respeito à totalidade de Deus, mas é aquilo que Deus quis nos revelar. A maioria dos teólogos afirma que existem basicamente duas maneiras que Deus usou para se tornar conhecido: uma revelação geral e uma revelação especial. A revelação geral, também conhecida como teologia natural, é a revelação de Deus por meio da sua criação, ou seja, Deus se torna conhecido por meio das coisas que ele criou. É o que diz o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Nesse texto, observamos que as coisas invisíveis de Deus, como o seu eterno poder e a sua divindade, se pode conhecer por meio das coisas criadas. Desta maneira, ao observarmos o universo, a natureza, o ser humano e a própria vida, devemos entender que tudo isto é fruto da criação divina. E quando entendemos isso, estamos tendo conhecimento de Deus, e Deus está sendo conhecido, Ele está se revelando. Mas mesmo que através das coisas criadas obtemos conhecimento de Deus, pois é Deus se revelando nestas coisas, no entanto, esta forma de revelação não proporciona um relacionamento com Deus. Então é necessário a segunda forma de revelação de Deus, a revelação especial. A revelação especial, primeiramente, se dá pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Na Bíblia encontramos descritas formas que Deus fez uso para se revelar ao homem no decorrer da história. Deus fez uso de sonhos, de visões, do Urim e Tumim, das profecias, dos anjos, de eventos, etc., para atrair o homem a um relacionamento com ele. Assim, a Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus, é a própria palavra divina dada ao homem, contendo o conhecimento acerca de Deus, sua vontade, seus planos e propósitos, seu ser, seus atributos, seu caráter e etc. Como observado, a Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus. No entanto, a Bíblia Sagrada aponta para uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E como afirma João no início do seu evangelho, no princípio era aquele que é a palavra, e também aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus Cristo é a maior de todas as revelações de Deus ao homem. Nele encontramos a palavra de Deus tomando a forma humana, com sentimentos, fome, sede, vontade, angústias e etc. Não houve, não há e jamais haverá maior revelação de Deus à humanidade além de Jesus Cristo. Ele é Deus feito homem e falando aos homens. Jesus revelou a vontade do Pai, revelou também a natureza de Deus, trouxe conhecimento do poder e da sabedoria divina, descortinou o acesso a Deus, nos permitiu conhecer a vontade de Deus e o que Deus espera de nós. A revelação de Deus à humanidade por meio de Jesus, além de proporcionar o conhecimento acerca de Deus, também proporciona um relacionamento entre Deus e o homem. É algo muito além de apenas conhecer algumas coisas sobre Deus. É ter uma história de vida junto com Deus. Não saia aqui do canal. Aqui tem dezenas de outros vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, vida cristã e teologia. E eu quero indicar este vídeo para você assistir agora mesmo. Um abraço e até um próximo vídeo.